Olá, criancinhas! Vou gravar aqui essa explicação para tentar ajudar vocês na realização da atividade aí dessa semana e para tirar algumas dúvidas referente à atividade da semana passada. Vamos lá. Aqui, primeiro, eu vou lembrar vocês dessa folhinha que tem um resumo de algumas palavras necessárias, né, para a gente começar a fazer algumas transformações da linguagem portuguesa, né, para a linguagem matemática. Então, quando a gente ouve ou lê certas palavras, a gente já tem que ter noção do que elas significam. Dobro é 2 vezes alguma coisa, triplo é 3 vezes alguma coisa, quádruplo 4 vezes. Os números aqui, que significam frações, metade é dividido por 2, quer dizer que é alguém dividido por 2, então é uma fração. Terça parte, que embaixo é um 3. Terça parte é alguém dividido por 3, então tem que ter alguém aqui em cima. Então, essas palavrinhas aqui é o que a gente mais vai precisar para resolver as nossas atividades. E aqui embaixo tem as operações, ó. Mais, somado, soma, aumentado, acrescentado, acrescido, qualquer uma dessas palavras você tem que saber que significa um sinal de mais. Assim como menos, diminuído, diferença, subtraído, representa o sinal de menos. Produto é uma multiplicação, quociente é uma divisão, raiz quadrada é uma raiz. Aí, lembrando, quadrada significa que aqui é um 2. Só que esse 2 não aparece, normalmente fica assim, ó. Muito raro colocar em 2 aqui. Normalmente fica sem nada e você tem que saber que é uma raiz quadrada. Raiz cúbica, aí já tem o 3zinho. Ao quadrado já é potência, um número ao quadrado. Um número ao cubo, certo? Aí aqui embaixo tem outras palavrinhas, né? Para vocês olharem de acordo com a necessidade dos exercícios. A princípio, essas aqui são as importantes e aqui tem algumas aplicações delas, né? Vou começar com essa atividade aqui, ó. A gente vai ler, é um problema, e a gente vai pegar o que está escrito aqui, utilizar esse quadro para montar 2 equações. Aqui está falando o seguinte: a soma entre um número e o triplo de outro resulta em 1. A diferença entre o dobro do primeiro e o segundo é menos 5. Quais são esses números? Então, aqui a gente viu que a gente falou várias palavras que a gente já tinha visto nessa folhinha aqui. Então, vamos lá, ó. A soma, aí eu vou lembrar que soma me leva a um sinal de mais. Se é soma, é entre 2 coisas, então tem que ter alguém antes e alguém depois, que eu estou somando, tem que ser entre 2 coisas. Soma de quem? Entre um número e o triplo de outro. Então, quer dizer que é um número e o triplo de outro. Quem é esse um número? Um número podem ser infinitos, né? Eu não sei quanto ele vale, eu sei que é um número. Então, aqui, ó, tem que um número a gente coloca uma letra qualquer. Maioria das vezes é utilizado o X, mas pode utilizar a letra que vocês quiserem. Então, nesse um número, eu vou utilizar a letrinha X. E aqui, triplo, a gente viu que triplo é 3 vezes. Triplo de quem? De outro. Quando fala outro, quer dizer que não é o mesmo número que eu usei aqui. Então, esse um número que eu coloquei X, eu não vou poder utilizar o X aqui novamente, porque esse outro me indica que é outro número. Então, eu vou utilizar outra letra. Esse resulta é a mesma coisa que igual. Em 1. Aí eu vou montar, ó. A soma é entre 2 coisas. Entre quem? Entre um número e o triplo de outro. Triplo de outro. Resulta em 1. Montei minha primeira equação. Agora aqui. A diferença entre o dobro do primeiro e o segundo é menos 5. Primeiro, segundo, não tinha esse nome antes. Aí eu vou pensar o quê? Quando ele me fala em primeiro, ele está falando do primeiro número que eu utilizei lá em cima. E o primeiro número que eu utilizei aqui em cima foi a letrinha X. Então, esse primeiro se refere ao X e o segundo é a segunda letra que eu utilizei, se refere ao Y. Então, vamos escrever. Primeiro,
a diferença. Eu vou olhar aqui. Diferença, tá falando que diferença me leva a um sinal de menos. Então, já vou colocar aqui que diferença é menos. Se é diferença, é entre uma coisa e outra. Então, tem que ter alguém aqui, tem que ter alguém aqui. Entre quem? O dobro do primeiro. Dobro é 2 vezes. Como o primeiro é x, dobro do primeiro, o dobro de x. Então, a diferença entre o dobro do primeiro e quem? O segundo. O segundo é o y. Que é igual, menos 5. Então, vamos ler e olhar aqui embaixo. A soma de um número e o triplo, a soma de um número e o triplo de outro resulta em 1. Agora, a diferença entre o dobro 2 vezes do primeiro, então é a primeira letra que eu utilizei, e o segundo, a segunda letra que eu utilizei, é menos 5. Então, fiz aqui a minha primeira parte, que é a tradução. Agora, para eu descobrir esses números, eu monto um sisteminha. Eu monto aqui, ó, x mais 3y é igual a 1 e 2x menos y é igual a menos 5. Na matéria anterior, a gente via uma equação dessa e você tinha que pegar valores para x, achar valores para y. E a gente fazia isso com 3 pontos e ligava os 3, que era uma reta. Depois pegava esse daqui e fazia a mesma coisa. Achava 3 pontos e ligava os 3 que faziam uma reta. Aí a reta podia ser inclinada para lá, como eu fiz essas duas, ou para cá. O que acontece? Quando a gente faz esse sistema, a gente pode também traçar o gráfico de cada uma, que é o que a gente vai fazer agora. Passei aqui esse sisteminha para cá, x mais 3y é igual a 1 e 2x menos y é igual a menos 5. E vou fazer uma tabelinha para traçar o gráfico. Eu não vou relacionar as duas, eu vou fazer a primeira e vou fazer a segunda, cada um com o seu. Um gráfico não tem relação com o outro. Então, eu vou procurar os valores que me servem. Na matéria anterior, a gente viu que nós pegávamos valores quaisquer para x e achávamos valores para y. E eu pedia a vocês para traçar sempre menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E que você vai ter uma noção de onde seu gráfico está. Que ele é infinito, como nós vimos, tem infinitos números que eu posso colocar aqui, que vai me dar um resultado 1. Então, a gente pega esses aqui, que a gente pega um pouquinho de número negativo, o 0 e o número positivo. Então, a gente tem noção de como que o nosso gráfico tá se comportando, né? De como o gráfico está indo, para que lugar ele está indo, em direção aos positivos, em direção aos negativos, ele está lá em cima, embaixo. Então, aqui a gente consegue ter aí essa noção. Vamos lá. Isso daqui eu vou atribuir para x e achar o meu y. Aqui eu deixei 5 casinhas, mas no gráfico eu falei para vocês que 3 valores são suficientes. Então, achou 3, está ótimo. Vamos lá. Eu vou pegar a minha equação e no lugar do x, eu vou colocar esses valores que estão aqui, ó. X é menos 2. Menos 2 no lugar do x. E o restante eu vou só repetir. Então, mais 3y igual a 1. Bom, pela equação do primeiro grau que nós vimos, a gente quer sempre letras no primeiro membro e números no segundo. E toda vez que a gente precisar trocar alguém de lugar, a gente inverte a operação. O que é inverter a operação? Se o número está somando de um lado da minha igualdade, quando ele passar
para o outro lado, ele tem que ir diminuindo. Se ele está diminuindo, quando ele passar para o outro lado da igualdade, ele vai ter que passar somando. Aí tem também, se estiver multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Ele vem aqui para baixo. Então, isso aqui é um esqueminha que a gente precisa também lembrar. Aqui, nessa parte do multiplicação aqui, eu vou explicar melhor quando tiver o exemplo ali na frente. Vamos lá, então, ó. Nesse caso, se eu quero letras no primeiro membro, esse menos 2 tem que ir para o outro lado. Lembrando que quando ele é negativo aqui, ó, menos 2, ele tem que passar para o outro lado, mais 2. Então, esse menos 2 vai sair daqui e vir para cá, para ficar junto com o número. Esse 3y é letra, então ele não precisa sair daqui, está no lugar correto. Esse número 1 é número, ele está no lugar correto também. Letras aqui, números aqui. Então, esse 3y igual a 1, eu vou só repetir. E esse menos 2, eu vou passar para o outro lado, mais 2. Agora eu vou juntar. Porque 1 mais 2 dá para fazer, né? Então, eu vou fazer 3y é igual 1 mais 2 vai dar 3. Agora que vem essa parte aqui que eu falei, ó, que tá multiplicando e passa dividindo. Vamos entender isso daqui, ó. Esse 3 que tá aqui está multiplicando com esse y. Eu falei com vocês na sala já que entre um número e uma letra que não tem sinal entre eles, vocês têm que saber que é uma multiplicação. Assim como, não nesse caso das nossas contas, mas se tiver uma outra letra que também é uma multiplicação. Então, vamos lá. Esse 3 está multiplicando com y, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, como esse 3 aqui vai para lá, esse y é igual a 3, eu vou só repetir. Então, vou colocar aqui. E esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, ele vem aqui para baixo. E nesse caso, eu consigo fazer a divisão. Y é igual a 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. O que eu achei com isso tudo? Que quando eu atribuí x valendo menos 2, eu achei o y valendo 1. Então, para minha folhinha, vai vir para cá o seguinte. Quando o x é menos 2, o y é 1. Essa continha tem que ficar no caderno lá, de forma organizada. Tá? Não é para jogar fora, não. Aí, aqui, só para completar a tabelinha, você vem e coloca o seguinte, ó. X mais 3 vezes y é igual a 1. X mais 3 vezes 1 é igual a 1. E você verifica que realmente é, ó. 3 vezes 1 é 3. Menos 2 mais 3, sinais diferentes diminui e pega o sinal do maior. Então, esse menos 2, 1 é o meu par ordenado. É um ponto que eu já sei que vou marcar aqui no meu gráfico. Vou achar mais 2. Vou atribuir agora o x valendo menos 1. Vou pegar novamente a mesma equação do meu problema. X mais 3y é igual a 1. E no lugar do x, eu vou atribuir menos 1 agora. No lugar do x entrou menos 1 e o restante eu vou repetir. Novamente, eu vou olhar a posição, letras e números. Então, quem vai ter que ir para o outro lado? Esse menos 1 está no lugar errado. Ele tem que vir para cá. Então, eu vou repetir esse 3y igual a 1. E esse menos 1, como a gente viu aqui, menos passa para o outro lado, mais está diminuindo, passa somando. Então, ao invés de menos 1, eu vou escrever mais 1. E vou resolver. 3y é igual, 1 mais 1 também dá para fazer, 2.
Aí aqui, novamente, esse 3 está multiplicando com y, ele vai ter que passar dividindo. Então, eu vou repetir a parte do y igual a 2. E esse 3 que está multiplicando, ele vai para cá dividindo. Eu não consigo dividir de forma exata, então, eu vou ficar com esse y igual a 2/3 aqui. Se você fizer na calculadora, 2/3 dá 0,666 dízima periódica. Então, a gente não consegue traçar esse ponto exato, né? Mas eu vou colocar aqui que eu vou ter 2/3. Então, isso significa que o x, que é menos 1, mais 3 vezes o y, que é 2/3, tem que dar 1. Aí, observa, primeiro eu tenho que fazer multiplicação. Esse 3 com esse 3 aqui eu posso cortar, ou eu posso resolver aqui, ó. 3 vezes 2, 6, dividido por 3 dá 2. E menos 1 mais 2 é igual a 1. Então, eu tenho um par ordenado. Meu par ordenado é menos 1 com o 2/3. Vou voltar para cá e vou atribuir x valendo 0 para achar o y. X valendo 0. E essa parte aqui, a gente só repete. Esse 0, se você quiser passar para o outro lado, você até pode. Mas quando você soma 0 ou diminui 0, ele não muda a sua conta. Então, você não precisa nem escrevê-lo. Aí, aqui, novamente, esse 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vou até repetir aqui para ficar mais claro. Esse 0 não precisa aparecer. E esse 3 que está multiplicando passa dividindo aqui, ó. 1/3. Isso aqui, se você fizer na calculadora, ou a continha mesmo, né? Dá isso aqui. Então, eu achei que quando o x é 0, o y é 1/3. Vou colocar aqui. Quando o x é 0, o y é 1/3. Aí, novamente, quando o x é 0, y 1/3. Eu tenho o resultado 1. 0 não precisa aparecer. 3 vezes 1 é 3, dividido por 3 dá 1. Todo mundo tem que dar 1. Aí, eu tenho mais um par ordenado para marcar. 0 com 1/3. Esses dois aqui não estão me ajudando muito, né? Porque tá dando número quebrado. Mas vamos deixar ele aí. Aí, só para mostrar, eu vou fazer mais 2. Não seria obrigatório, não. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar novamente a minha equação. E agora, no lugar do x, eu vou colocar esse 1. Esse 1 tem que passar para o outro lado. Lembrando da inversão de operação, ele vem para cá menos 1. Então, vou repetir essa parte. E esse 1, que nesse caso aqui está somando, passa para cá diminuindo. Quanto é 1 menos 1? 1 menos 1 é 0. Então, 3y igual a 0. Esse 3 que está multiplicando tem que passar dividindo. Então, y é igual a 0, esse 3 vem para cá. 0 dividido por 3 dá 0. Então, vou colocar que quando x é 1, eu achei o y 0. Vamos colocar aqui. Quando x é 1, o y é 0. Aí, minha tabelinha aqui fica o x mais 3 vezes 0 é igual a 1. X mais 3y é igual a 1. 3 vezes 0 é 0, fica 1 igual a 1. Então, eu tenho aqui mais um par ordenado. X valendo 1, y é 0. Agora, eu vou fazer aqui o x valendo 2. Aqui, 2 mais 3y é igual a 1. Esse 2 vai passar para lá, também menos 2. Então, vou repetir essa parte aqui, ó. E esse mais 2 vai aparecer aqui menos 2.
3y é igual a 1 menos 2, diminui, e sinal do maior. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo, então, eu vou repetir o y igual a menos 1, e esse 3 vem aqui para baixo. Então, achei mais um par ordenado, que no caso também deu uma fração. Quando o x é 2, o y é menos 1/3. Vou colocar aqui para ficar menos 1/3. Então, minha tabelinha fica que o x, que é 2, mais 3 vezes o y, que é menos 1/3, é 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Dividido por 3 dá menos 1. 2 menos 1 dá 1. Essa parte de verificação que eu fiz aqui não precisa fazer não, pode deixar só montadinho, igual ficou aqui, ó. Não precisa resolver não, porque se você fez a conta certa, vai dar certo aqui. Aí agora eu vou colocar aqui, ó. X valendo 2, o y é menos 1/3. Eu vou fazer o quê? Como eu tenho dois resultados aqui que deram números inteiros, eu vou traçar esses dois pontos, tá? Então, vou vir aqui, ó. Menos 2, 1. Como que eu traço? Eu vou lembrar que o primeiro valor é do eixo x e o segundo é do eixo y, né? Primeiro valor é de x e o segundo é de y. Esse eixo aqui que tá deitado, ele é o x. E esse que tá em pé é o eixo y. Quando eu for traçar menos 2, 1, se a ordem é x, y, eu vou achar o quê? O menos 2 que está no eixo y e vou achar o 1 que está no eixo y. Menos 2 do eixo x e 1 do eixo y. Então, vou aqui no eixo x e achar o menos 2. Tá aqui, ó. Vou no eixo y e achar 1. Vou no eixo y e achar 1. Tá aqui. Eu não vou fazer um ponto aqui e um ponto aqui. Eu vou associar esses dois, ó. Ó, andando para cima e para o lado, ó. O meu eixo x, ele anda aqui, ó, para cima e para baixo. O eixo y anda de um lado para o outro. Então, eu vou pegar o menos 2 e ir em direção a 1, mas eu não ando de lado, tá? Então, meu ponto vai ficar aqui, ó. Agora, eu vou fazer o quê? Vou traçar o ponto 1, 0, que é o outro ponto inteiro que eu tenho. Novamente, lembrando do xy. Vou achar o x do eixo 1, x, 1. No caso, vou achar o 1 do eixo x, né? Vou achar o 1 no eixo x, 1. E o y é 0, o 0 tá aqui, ó. Aí, a gente vai lembrar que eu falei com vocês também, que toda vez que eu tiver associação com 0, a minha bolinha fica em cima desse daqui, ó. Ou seja, em cima do 1 do eixo x. Então, minha bolinha vai ficar aqui em cima. Ou seja, eu já tenho 2 pontos aqui, ó. E eu tenho que ligar esses 2 pontos. Vou pegar aqui, ó, e vou associar os dois. Pronto. Se eu procurar esses outros aqui que deram fração, eu vou ver que eles ficaram em lugar aproximado. Ó, x menos 1 e o y 2/3. Onde que tá o 2/3? O 2/3 é pegar o 1 aqui, ó, e dividir em 3 partes. 1/3, 2/3. Então, 2/3 tá aqui em cima. E 1/3 é esse aqui, ó. Então, é pegar o 1 e dividir em 3 partes, que é 1 de 3 e aqui é 2 de 3. Então, quando eu ligo menos 1 ao 2/3, ó, eu tenho minha bolinha aqui, ó. E se eu for ligar o 0 a 1/3, a bolinha fica em cima do 1/3. Então, todos eles eu conseguiria marcar, só ia dar mais trabalho por ter dado o número decimal. Então, eu não vou ficar fazendo isso. Você marca os inteiros aqui que você encontrou e só verifica que realmente daria certo você marcar ali, ó. E o 2 com menos 1/3, ó. Menos 1/3, menos 2/3, ó. Todo mundo fica em cima da mesma reta. Beleza.
Vou fazer agora a marcação desse outro aqui, ó. Observa só. Vou novamente pegar a equação e vou atribuir valores a ela. Vou pegar agora aqui, ó. 2x menos y igual a menos 5. Eu vou começar novamente atribuindo os valores de x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que eu falei em sala que você pode atribuir a y e achar os de x também. Não tem problema. Vamos lá. Vou colocar primeiro o x valendo menos 2. No lugar desse x aqui vai entrar o menos 2. Então, vai ficar 2 vezes o x, que é menos 2. E o restante eu vou só repetir. Como nós já estudamos anteriormente, primeiro resolvo a multiplicação. Então, vou fazer isso aqui, ó. Mais vezes menos, regrinha de sinal, 2 vezes 2. E o restante repete. Observa que eu só trabalhei com essa parte aqui, ó. Isso aqui a gente só repetiu. Agora, o que que eu vou olhar? Letra para um lado, número para o outro, fazendo a inversão de operação. Menos 4, ele vai passar para o outro lado, mais 4, ó. Letra, número. Número com número. Então, vou repetir essa parte aqui. E esse número vem para cá, mais 4. Vou resolver aqui, ó. Menos y é igual. Sinais diferentes, você vai diminuir. 5 menos 4. E pega o sinal do número maior, negativo. Aí, agora, o que que eu faço com esse sinal de menos? Quando a minha letra está sozinha, indica que aqui na frente tem o número 1. Esse 1 está multiplicando o y. Então, multiplicação, esse menos 1 vai passar para o outro lado em forma de divisão. Então, vai ficar y igual a menos 1. E esse menos 1 vai vir para cá, ó, dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. E, novamente, a regra de sinal. Y é igual a menos dividido por menos, 1 dividido por 1. Esse sinal de mais não é obrigatório a aparecer. Então, eu tenho o quê? Quando o x foi menos 2, eu achei o y 1. Então, vou colocar aqui em cima. Quando o x foi menos 2, o y deu 1. Tanto faz sinal de mais ou não. Aí, para completar nossa tabelinha, eu vou só colocar aqui, ó. 2 vezes o x menos o y é igual a menos 5. Não é obrigatório verificar. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com menos 1, menos 5. Então, eu tenho o meu par ordenado x, y. Beleza? Vou fazer agora com x valendo menos 1. Vou pegar a minha equação. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Aqui é uma multiplicação. Então, 2 vezes o x, que é menos 1, e repete o restante. Vou realizar essa multiplicação. 2 vezes o menos 1, mais vezes menos, 2 vezes 1, e o restante é só repetir. Aí, eu vou olhar novamente, letra, número. Então, esse número aqui tem que ir para lá. Vou repetir essa parte. E esse menos 2 vem para cá, mais 2. E eu vou resolver isso aqui, ó. Menos y é igual. Sinais diferentes diminui. 5 menos 2. E repete o sinal do maior. Entre 5 e 2, o maior é o 5, negativo. O que que eu faço aqui? Eu não quero menos y, eu sempre quero y. Então, eu vou ter que tirar esse sinal de menos. Para ele sair daqui, eu vou pegar esse 1 que está multiplicando aqui, ó, e vou passar ele dividindo. Então, fica y igual a menos 3. Esse menos 1 daqui
vem para cá, ó. Aí, novamente, y é igual, menos dividido por menos, 3 dividido por 1. Então, quando x foi menos 1, o y deu 3. Vou colocar aqui, ó. Lembrando que não é obrigatório o sinal de mais. E vou montar aqui. 2 vezes o x menos o y dá menos 5. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Então, ok, vou marcar aqui. Quando x foi menos 1, o y foi 3. Beleza. Vou fazer x valendo 0. Vou pegar a minha equação e vou colocar o x valendo 0. Lembrando que aqui é uma multiplicação. Eu vou colocar 2 vezes o x, que é 0, e vou repetir o restante. 2 vezes 0 é 0. Vou repetir o restante. Novamente, lembrando que somar 0 e diminuir 0 não muda, eu vou ficar só com essa parte aqui. Como eu não quero menos y, eu vou lembrar que aqui tem 1 vezes. E esse menos 1, que está multiplicando, vai passar dividindo. Repete o y igual a menos 5. E esse menos 1 vem aqui para baixo. Regra de sinal. Menos dividido por menos. 5 dividido por 1. Então, quando o x é 0, o y foi 5. Vou colocar aqui. Para completar a tabelinha aqui, 2 vezes 0 menos 5 é igual a menos 5. 0 menos 5 é menos 5. Então, aqui nesse caso, eu já consegui achar 3 pares ordenados para marcar, ó. Não preciso fazer o restante, não tem necessidade. Aqui eu fiz mais porque eu estava procurando um par ordenado inteiro. Porque eu achei esse, eu queria mais um. Como eu não achei, fazer o quê? Eu só localizei os outros mais ou menos para ter certeza que estava certinho. Vou marcar aqui, então. Menos 2, 1. Meu primeiro par ordenado. X menos 2, Y, 1. X menos 2, Y, 1. Quando eu associo, eu observo que esse ponto já está marcado. Vou fazer o outro par. Menos 1, 3. X menos 1, Y, 3. Vou associar esses dois, ó. Meu ponto fica aqui. 0, 5. Lembrando do que eu falei aqui, ó. Quando eu tenho 0, 5, se o meu primeiro número é x e o segundo é y, toda vez que eu tenho uma associação com 0, o meu ponto fica em cima do outro. Nesse caso, vai ficar em cima do 5 do eixo y. Então, vou achar o 5 do eixo y. Y, 5. Vou marcar aqui. Tenho 3 pontos. Vou marcar os 3. Pronto. Esse par ordenado aqui, ó, que funcionou para as duas equações, ele é chamado de solução. O par ordenado solução desse sistema de equações é o menos 2, 1, que é o par ordenado que eu achei igual nas duas situações. Agora, imagina eu passar para você descobrir quem é o x e quem é o y, que são exatamente os números que são resposta desse sistema aqui, e você ter que fazer toda essa conta, traçar o gráfico dos dois para descobrir onde que eles se encontraram. Até porque, dependendo dos números que você escolher, você nem vai encontrar aqui eles iguais. Você vai ter que traçar o gráfico e verificar onde que eles se encontraram. É para isso que existe a parte da resolução de sistema, que foi o que eu passei para vocês na aula, que é o que vocês têm que fazer esta semana. Então, vou fazer uma pausa aqui para a gente gravar outro vídeo.